Calorosas saudações e vamos ver se neste vídeo, ao fim de 10 minutos, conseguimos ter mais likes do que o PCP vai ter votos. Eu sei que não é complicado, mas era giro conseguir. Portanto, metam like e subscrevam também o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Entretanto, meus amigos, nova sondagem do Jornal Sol, pelo menos publicada pelos mesmos. Já agora está aqui as minhas redes sociais, podem seguir a quem quiser. E vamos analisar, sem mais demoras, os números. O que nos diz esta sondagem é muito particular. Porquê? Porque mesmo o Partido Socialista perdendo 14 pontos percentuais relativamente àquilo que foi o resultado que teve há 2 anos atrás nas últimas legislativas de 2022, o PSD não consegue capitalizar. Aliás, isto já é o PSD com o CDS e o PPM. Enfim, é o PSD porque aquilo nem conta bem, não é? Aliás, eu estive a ver as listas de deputados. Se o CDS conseguir meter 3 deputados, já é com sorte e com um resultado muito simpático, por parte do PSD principalmente. Portanto, o que temos é a manutenção do empate técnico entre PS e PSD no mesmo bloco central. Significa isto que a inclusão do CDS não deu uma pujança eleitoral ao PSD como ninguém esperava, não é? Mas o PSD poderia eventualmente esperar. E, portanto, continuamos sempre nesse exato paradigma que não tende a mudar. Depois, olhando para o terceiro lugar, o Chega recupera, entre aspas, o melhor resultado de sondagens que já tinha tido até ao dia de hoje. Recordo que a melhor sondagem que o Chega tinha alcançado eram 18% e agora volta a ter, passado quase mais de um mês depois da queda do governo. Portanto, é uma queda que se verificou nas sondagens do Chega e agora um alavancar novo, o que é interessante, e portanto alcança 18% dos votos. E diz-nos aqui uma coisa muito interessante, que é, se compararmos a distância do Chega ao primeiro lugar, que no caso é o Partido Socialista, e compararmos o segundo partido, ou o partido que está mais próximo do Chega, atrás dele, isto significa que o Chega está mais próximo do primeiro lugar do que o Bloco de Esquerda, que está em quarto, está do terceiro. É interessante ver isto. O Chega está a 9 pontos percentuais do Partido Socialista, enquanto que o Bloco de Esquerda, com 7%, está a 11 pontos percentuais do Chega. Resultado muito interessante para o Chega. Não deixa também de ser um resultado bom para o Bloco de Esquerda, porque praticamente que duplica a percentagem que teve há 2 anos atrás, mas comparar 7% para 18%, que foi o que o Chega teve, de 4 para 7%, nem sequer se compara no caso do Bloco de Esquerda. É um crescimento, enfim, não está longe da triplicação percentual e a nível de deputados é absurdo. É absurdo, já lá vamos. Depois já tinha mencionado o Bloco de Esquerda, que, apesar de tudo, não ter um crescimento por aí além, ultrapassa a Iniciativa Liberal e, portanto, eu acho que os maiores derrotados desta sondagem, e atenção, que não é apenas desta sondagem, é de todas as que têm vindo a sair, com exceção de uma ou de outra, é mesmo o PSD e a Iniciativa Liberal. E eu não digo isto com prazer, como devem imaginar. Eu prefiro ver o PS ou o Bloco de Esquerda a perder votos do que estes dois, mas a realidade é esta. O PSD e a Iniciativa Liberal não conseguem capitalizar eleitorado da forma que seria expectável. O PSD, por exemplo, perdeu 4 pontos percentuais nesta sondagem comparativamente àquilo que teve com o Rui Rio. Ora, numa altura em que o PS perde 14 pontos percentuais, estes amigos nem sequer ganham um voto, ainda perdem quase 4%, 4 pontos percentuais. Portanto, alguma coisa de errado está no PSD, começar pela liderança e tudo o resto. Mas enfim, Iniciativa Liberal cresce relativamente ao que tem agora, mas muito pouco, era expectável muito mais, o partido tem potencial para muito mais. CDU com 3%, queda normal, desaparecimento, questão demográfica, nada de novo a dizer. E PAN e LIVRE, ou LIVRE e PAN respectivamente, com as percentagens minoritárias que costumam ter. Aqui não há grande coisa a dizer, é o habitual dentro daquilo que é expectável em termos eleitorais para estes partidos. Olhando para a quantidade de deputados em que estas percentagens se retratam, temos o Partido Socialista em primeiro lugar, com 75 deputados. Podemos dizer que o PS está em primeiro, mas comparativamente à realidade atual, o PS perde 45 deputados. 45 deputados, se formos a comparar. O Chega, por exemplo, alcança 47 deputados, praticamente 50. O que o PS perde é quase a dimensão que o Chega tem nesta sondagem. O PS perde praticamente um Chega inteiro em apenas 2 anos, de uma maioria absoluta para agora. Portanto, 45 deputados vão ao ar. O PS tem 120 neste momento, tiram-se 45, segundo a matemática, se ainda não for da extrema-direita, dá 75. PSD, 74. Poderão dizer-me, igualdade pontual com o PS, nada está perdido. A realidade é que nada está perdido, mas já começam a perder antes sequer de irem a eleições, porque segundo a sondagem, o PSD perde 3 deputados relativamente àquilo que tem neste momento. Portanto, não sei onde é que o Luís Montenegro quer ir, mas certamente
era um bocado como o Paulo Bento no Sporting, não é? Ficava sempre em segundo lugar. Enfim, depois o Chega, 47 deputados, é indubitavelmente o melhor resultado de todos os partidos que crescem ou decrescem ou se mantêm. Enfim, é o melhor resultado de longe. E eu não digo isto por questão facciosa, isto é a matemática, não é? O Chega quadruplica praticamente a sua bancada parlamentar, passa de 12 para 47 assentos no Parlamento. É um crescimento que eu acho que nunca se viu na Assembleia da República Portuguesa. Eu acho que nunca houve um fenómeno desta forma, nem mesmo o Bloco de Esquerda nos seus tempos mais áureos, com Francisco Louçã, chegou a ter resultados desta dimensão. Portanto, é uma realidade completamente dispar de tudo aquilo que aconteceu previamente na realidade política em Portugal. Passando para um campeonato mais longínquo, temos Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, ali pelo quarto lugar, se bem que o Bloco de Esquerda já há 3 ou 4 sondagens consecutivas que ultrapassa a Iniciativa Liberal, o Rui Rocha, enfim, parece que anda a dormir. E outro dado interessante é que, em termos do número de deputados, o Chega está mais próximo do primeiro lugar do que o Bloco de Esquerda está do Chega. O Bloco de Esquerda está a 33 deputados do Chega, não é? Se não me falha as contas, e o Chega está a 27 deputados do PSD e a 28 do Partido Socialista. Portanto, é muito interessante ver isto, como o Chega já é mais facilmente considerado um partido grande em Portugal do que até um partido médio. É essa a metamorfose que estamos a ver. Depois, o PAN não elege, a CDU elege 3 ali e o LIVRE elege 2. Olhando aqui para os governos possíveis, o que nós temos, enfim, já tem vindo a ser uma realidade interessante e, enfim, contínua. E há aqui um dado extra que é o PSD e o PS, na primeira coligação que se vê ali, com os dois partidos, agrega 149 deputados. Eles têm maioria absoluta, é verdade, mas não têm mais do que 2/3 do Parlamento, não têm mais do que 66% dos deputados. E isto é importante, porque o PSD e o PS, neste caso, com esta quantidade de deputados, vão precisar de votos de outros partidos, seja o Chega, o Bloco de Esquerda, o PCP, seja quem for, para aprovarem revisões constitucionais. Ou seja, já não estamos dentro daquilo que é o bipartidarismo perfeito daquela ditadura democrática do Bloco Central. A democracia em Portugal está a democratizar-se, finalmente, com a queda da hegemonia parlamentar do Bloco Central, e esta sondagem é representativa disso. Em segundo lugar ali, temos a direita toda. Não é a direita, porque, na realidade, só o Chega e o CDS é que são de direita, o PSD e a Iniciativa Liberal não o são, mas os partidos à direita do PS coligam-se e, vamos imaginar, têm 132 deputados. É a realidade desta sondagem e têm efetivamente uma maioria e conseguem aprovar orçamentos de Estado, independentemente da presença ou não presença de determinados partidos em governo. Isso é indiferente, falamos aqui apenas em termos de agregação parlamentar. Depois, muito interessante ver isto, PSD e Chega conseguem uma maioria. A realidade é esta. Sem a Iniciativa Liberal. Sem a Iniciativa Liberal, PSD e Chega conseguem maioria. É o que nos diz esta sondagem. Muito se deve ao crescimento do Chega, porque, como sabem, pelos dados demonstrados, o PSD até perde deputados. Portanto, o PSD e o Chega sozinhos, sem a Iniciativa Liberal, até conseguem garantir uma maioria em termos da aprovação do Orçamento do Estado ou em termos governamentais. A esquerda toda junta não se vê bem ali porque o traço está a passar em cima. Aquele traço marca os 115 deputados que são precisos para se aprovar um Orçamento de Estado. Na verdade são 116, 115 mais um, ou seja, tudo o que estiver para ali aprova-se. E a esquerda toda junta, o PS mais a esquerda, tem 94. Portanto, longe, muito longe de conseguirem uma maioria. E um dado curioso é que o PS sozinho neste momento tem 120, a esquerda toda junta nesta sondagem tem 94. Portanto, há um paradigma diferente na realidade política portuguesa. Por fim, PSD, Iniciativa Liberal e CDS, ou a AD e a Iniciativa Liberal, têm 85 deputados, o que significa que, se forem governo, o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS, precisavam de aprovar o Orçamento de Estado. E aí teriam que decidir. Ou pedem a aprovação ao Chega, ou aprovam o orçamento que o PS entender que vota a favor. Portanto, terão que escolher o parceiro de governação, ou o Chega, ou o PS, não é? E aí, logo se vê como é que está a direita em Portugal. Enfim, depois disto, temos ainda o número de deputados eleitos por cada partido em cada distrito. Eu vou só ampliar aqui um bocadinho a imagem, se me permitem, por favor, que é para se ver melhor. Eu creio que vocês veem bem, porque o ecrã é grande, eu é que tenho miopia e isto já teve melhores dias. Mas enfim, pelo que vejo aqui, o que nós temos a nível do norte do país não é diferente do que é normal historicamente em Portugal. Temos o PSD a ganhar nos distritos mais a norte,
O PS ganha alguma hegemonia nos partidos mais a sul e no centro e, portanto, a tendência começa a mudar ali abaixo de Coimbra. Portanto, isso sempre foi normal e é expectável. O que se vê curiosamente aqui é que só há 2 partidos que elegem em todos os círculos eleitorais e um deles não é o PSD. Volto a frisar, só há 2 partidos que elegem em todos os distritos. Todos sem exceção. Que é o Chega e o PS. O PSD, por exemplo, não elege em Porto Alegre, se não me falha aqui a memória, exatamente, não elege em Porto Alegre e, portanto, se repararem, o Chega elege em todos os distritos, assim como o PS. Portanto, neste momento, em termos de voto útil, os 2 maiores partidos em termos da aplicabilidade do voto útil não é o PSD e o PS, é mesmo o PS e o Chega. Portanto, se quiserem votar em termos de voto útil, os partidos mais aptos neste momento, segundo a sondagem, analiticamente falando, é o PS e o Chega. Matematicamente falando, é o que nos demonstra aqui. Temos aqui outro dado curioso, é que a Iniciativa Liberal tinha alguma proeminência eleitoral em distritos do litoral que está a deixar de ter. Por exemplo, eu vejo aqui em Coimbra não elege, em Leiria também não elege e, portanto, começa a ficar um bocado apertado para a Iniciativa Liberal em vários ramos. E outro dado interessante aqui, genericamente falando, é que o Chega já é a segunda força política em vários distritos. Mas quando eu digo vários, são mesmo alguns. Vamos aqui a alguns exemplos. Porto Alegre, o Chega é a segunda força política. Em Santarém, o Chega é a primeira força política segundo esta sondagem. Ok, muito interessante. Em Setúbal, o Chega é a segunda força política. Em Beja, o Chega é a segunda força política. E no Algarve, em Faro, o Chega é a primeira força política. Eu sei que são sondagens, verdade seja dita, mas neste momento, além do Chega eleger em todos os distritos, o Chega é a primeira força política no distrito de Santarém e no distrito de Faro. O que não deixa de ser interessante. E digo-vos mais até, eu sei que tenho miopia, mas eu não quero... segundo a sondagem, o Chega está empatado no segundo lugar com o PSD em Lisboa, será? Contem aí os coisinhos de laranjas, porque o Chega elege 10 em Lisboa e o PSD elege 12. Portanto, em Lisboa, o Chega está quase a igualar o PSD em termos de número de deputados eleitos e a sul do país, o Chega é claramente a segunda força política, quase ao mesmo nível do Partido Socialista. Acho que até em igualdade de deputados. Tem menos um deputado, acho eu. Exatamente, tem menos um deputado. Mas pronto, esta é a realidade de uma forma geral do que se vê e exponencialmente surpreendente. Não vos vou mentir. Esta é claramente a melhor sondagem de sempre do Chega, mas de longe. De longe, de longe. Para terminar, aqui uma especificidade maior, é só as alíneas dos distritos em que o Chega mais elege. Lisboa elege 10, Setúbal e o Porto elegem 5, respectivamente. Faro, Santarém e Braga, e relembrar que Faro e Santarém o Chega está em primeiro lugar na sondagem, elegem 3, estes 3 distritos, e depois Aveiro e Viseu elege 2, Leiria e Coimbra elege 2, eu tive que os meter ali juntos porque senão já não tinha mais espaço para baixo. E portanto, meus amigos, esta é a análise da sondagem de hoje. Melhor resultado de sempre para o Chega, de longe. Houve uma sondagem que o Chega também tinha 45, uma coisa assim do género, há uns tempos atrás. Há uns largos meses, antes do governo cair até. Mas esta é melhor, até porque, pela primeira vez, o Chega está em primeiro lugar em 2 círculos eleitorais. Já tinha existido sondagens onde o Chega tinha ficado em primeiro no Algarve, em Faro, mas nunca em 2 distritos ao mesmo tempo. E pela primeira vez isso acontece, neste caso em Santarém e também em Faro. Meus amigos, esta foi a análise da sondagem. Espero que tenham gostado. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, que é muito importante, ok? Para chegarmos aos 80 mil subscritores. Sigam-me nas redes sociais, aqui Instagram e Twitter, é igual nos dois, o arroba, e pronto, ajudou imenso para chegarmos aos 20 mil no Instagram e aos 30 mil no Twitter. Ficamos por aqui, meus caros amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.